Salve, salve, meu time! Vamos para cima, Brando, aqui mais uma vez. Família, a parada é a seguinte: eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a estratégia ALS na prática, tá? A gente lucrando com essa estratégia, tá? E a gente vai dissertar alguns outros pontos aqui dentro dessa aula também. Presta muita atenção nessa aula para que você consiga executar essa estratégia com o maior nível de assertividade possível, beleza? Eu estou aqui na conta de um aluno nosso, tá? Ele está com R$ 6.000 de banca, ele colocou, acho que 4 mil, 5 mil, 3 mil, alguma coisa assim, para estar fazendo a alavancagem na banca dele. E eu acabei de pegar aqui a conta dele, e aí é o seguinte, presta atenção. Ele criou a conta para participar da nossa alavancagem, lembrando que a alavancagem são somente para os alunos premium, né? Quem está na mentoria principal. E olha só, ele fez duas operações utilizando. Uma ele disse que foi utilizando a estratégia ALS, e outra ele falou que foi com o indicador premium, né? O indicador que vocês vão ver mais para frente no treinamento, mesmo que eu uso na minha conta pessoal. E depois ele me falou que ficou com medo de operar novamente, né? Porque já tinha tido duas operações vitoriosas, ele já colocou um valor um pouco mais alto de banca, porque dizer que confia no nosso trabalho, no nosso operacional, e ficou com medo de fazer mais operações. Ele está iniciando agora no mercado, né? E aí eu falei com ele, cara, não tem que ter esse medo, não tem que ter disso. Se você seguir todo o treinamento corretamente, utilizar o gerenciamento, utilizar a estratégia certinho, você vai ter um nível de assertividade ok, mas o que vai proteger mesmo o seu capital é o gerenciamento. Então, à medida que você trabalha de forma profissional, utilize o gerenciamento de banco, o gerenciamento de capital ao seu favor, você não deve ter medo de fazer as operações, você tem que clicar sim. Porque muitas das vezes você fica com medo de fazer a operação, aí naquela operação que você fica com medo, na maioria das vezes vai dar win. Aí depois, quando você decide entrar, você erra. Por que isso acontece? Porque você já abalou o seu psicológico por não confiar em você mesmo na primeira vez. Daí depois, quando você erra a operação, quando você vai para a próxima operação, você geralmente erra porque você já está emocionalmente abalado, você já está emocionado, né? E aí você acaba não fazendo a análise com a mesma precisão que você fez a primeira, né? Que você já está com a cabeça fria, está entrando no mercado agora. Então, presta atenção nisso. Vocês não têm que ficar com medo de fazer as operações. Tem que fazer sim. E se você já está seguindo seu gerenciamento, você está estudando o material corretamente, não tem um porquê de não fazer as operações. O que não pode é sair fazendo as operações como um doido, e aí, obviamente, você não vai conseguir ter resultado, depois você vai falar que o mercado não funciona, que o material que a gente está entregando aqui não funciona, quanto, na verdade, foi você que não teve a capacidade de seguir o que a gente está ensinando à risca, de segurar a sua emoção, de controlar a sua emoção para você conseguir seguir seu gerenciamento, que é o mínimo, tá? É como eu sempre falo, o mercado, ele apenas reflete aquilo que você é de fato, tá? Se você é uma pessoa que não tem controle sobre os seus gastos, obviamente, você é uma pessoa que não tem dinheiro. É assim que funciona. É assim, simples assim. Ah, Brandon, eu controlo os gastos e nunca tenho dinheiro. Se você controla os seus gastos e nunca tem dinheiro, é porque você também nunca procurou uma forma de aumentar a sua renda. Então, é uma coisa leva a outra, tá? Só para poder explicar um pouco mais. Então, vamos lá. Bora fazer aqui algumas análises no mercado através da nossa estratégia ALS, perfeito? Essa estratégia, ela tem um sinal que é muito interessante, porque a gente pode utilizar ela através de H1 e através de M15, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, talvez eu faça umas marcações com M15 e algumas em H1, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês em H1, tá? Por quê? Brandon, vai mudar meu nível de assertividade se eu fizer em M15, se eu fizer em H1? Cara, não vai mudar drasticamente. O que acontece é, em M15, você vai fazer em marcações em um mercado um pouco mais volátil. Se o mercado está um pouco mais volátil, o que acontece é que você precisa um pouco mais de tempo de tela para poder fazer boas marcações. É simples assim, tudo depende do seu nível de conhecimento sobre o mercado. Já em H1, dependendo se você está começando no mercado agora,
se você tem assertividade, se você tem muito tempo de tela ou não, o que acontece é, existe-se uma hierarquia gráfica. E na hierarquia gráfica funciona assim. Quanto maior o time frame, o que é o time frame? O time frame é o tempo do gráfico, tá? Então, quanto maior o tempo do gráfico, menos ruído. O ruído é a volatilidade que o mercado está apresentando naquele momento. Então, quanto maior o tempo gráfico, menor o ruído e mais respeito. Tá? Por quê? Porque existe uma hierarquia gráfica. Os tempos menores sempre vão respeitar mais os tempos maiores. Então, já pega uma visão. Por mais que vocês acham que a estratégia é uma estratégia simples, que são duas marcações em cima e duas marcações embaixo, muito pelo contrário. A nossa estratégia ela tem, no mínimo, 4 confluências. Nas aulas premium, a galera já decorou essas confluências, mas eu já adianto para vocês. Ela tem, no mínimo, 4 confluências. No mínimo, 4 gatilhos. Se a pessoa está operando com consciência disso ou não, isso não vai mudar o fato dela ter resultado. Óbvio que, se você sabe o que você está fazendo, você faz de forma intencional. E tudo na vida, independente do cenário que você fizer, com intenção, o resultado vai ser maior. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é, o que muitos acham que é uma estratégia simples, ela tem um grande nível de assertividade porque ela foi feita de forma profissional. A gente parou, a gente analisou e colocou em mente como que poderia a gente fazer algo simples com alta taxa de assertividade. Foi aí que a gente conseguiu estar analisando esses padrões gráficos e está passando para vocês. Então, é assim, os tempos menores, eles vão respeitar os tempos maiores. É uma das confluências. Uma outra confluência, não vou explicar todas aqui para a gente poder não estender tanto, tá? Mas uma das confluências, uma outra, é que o primeiro toque na região é mais sensível. Se ele é mais sensível, o nível de assertividade dele é maior, tá? E aí a gente tem isso em consideração. Então, tudo que a gente faz aqui, executa, porque nós sabemos o que a gente está fazendo. Perfeito? Bom, vou fazer mais marcações aqui com a nossa linha amarela. Agora a gente vai vir de amarelo no gráfico. Beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai procurar aqui o preço atual, que é a nossa linha pontilhada roxa. A gente vai, depois, duplicar aqui a nossa linha, tá? Já vou dar logo 4 de comando aqui. Que aí eu vou marcar o pavio mais próximo do preço atual, que o mercado ainda não rompeu, que é esse pavio aqui. A gente pode marcar o pavio da vela atual, desde que esse pavio não esteja fazendo igual eu está fazendo aqui agora. Deixei aqui de forma proposital, tá? Tá vendo que está muito próximo? A gente chama isso do preço atual estar engolindo, tá? Está engolindo o pavio. Olha lá, ó. Tanto é que rompeu, tá vendo? Se tiver acontecendo isso, você não pode fazer. O que você tem que fazer? Você tem que procurar o outro pavio mais próximo ainda do preço atual. Perfeito? Que no caso é aonde, Brando? No caso é aqui em cima. Esse aqui é o pavio mais próximo que a gente tem do preço atual, que o mercado ainda não rompeu. Perfeito? Ó, beleza. Depois desse a gente tem aonde? A gente tem aqui, ó. Mas perceba que é praticamente a mesma região. Então, o que eu faria? Eu já marcaria aqui, ó. Aqui é a mesma região praticamente, tá? Sendo assim, você tem a possibilidade de trabalhar, ó, com 2 vendas e 2 compras, tá? São 4 entradas para bater a sua meta. Já está ótimo, tá? Essa é a forma correta de marcar. Aí, vamos lá. Nós estamos fazendo aqui a marcação em H1, tá? Quanto mais pavio tiver no mercado naquele momento, mais assertivo vai ser. Por quê? Pavio, volatilidade. Se tem volatilidade, tem liquidez. Se tem liquidez, o mercado vai buscar a região. Se vai buscar a região, ele vai bater no primeiro toque. Que o primeiro toque é o quê? Ele é mais sensível. Tá vendo, mano? Pega a visão, isso aqui não é brincadeira, pô. Entendeu? E aí já vou adiantando. Tá aqui dentro do LS secreto, irmão, é para focar, mano, é profissionalismo, aqui não tem brincadeirinha, aqui não tem zoeira, entendeu? Aqui não tem tempo perdido, mano. Se você quer mudar de vida, se você não chegou ainda aonde você quer chegar, irmão, fecha a cara e faz acontecer, porra.
entendeu? Não fica de brincadeirinha, tirando sarro das pessoas, tirando sarro de quem está tentando te ajudar, tirando sarro dos seus colegas de profissão, de trade, o cara tem um resultado menor que você, entendeu? Para de ficar levando as coisas na brincadeira. Vira gente, caramba. Entendeu? Não fica aqui de brincadeirinha, não. Leva essa porra aqui a sério, mano. O papo aqui é reto, entendeu? O papo é reto. Isso aqui é para formar homens e mulheres profissionais dentro desse mercado. Isso aqui é para formar moleque que vai ficar aqui no mercado 10 anos, não vai ter conhecimento e vai ficar enchendo o saco, falando mal do mercado, falando mal de quem está ensinando, falando isso, falando aquilo, mano. Entendeu? Se você está nessa posição de criticar alguém, no mínimo, se você tem que ter, primeira coisa é respeito. Segunda coisa, você tem que ter o mínimo de resultado. Mas independente se você tem resultado ou não, isso só revela que você ainda é medíocre. Entendeu? Você pode ser qualquer pessoa, mano. Pica do pica. Você está criticando, você ainda é muito medíocre. Porque quem realmente está fazendo não para o tempo para poder ficar prestando atenção na vida do próximo, ver o que o próximo está fazendo, criticando quem conseguiu, aonde você não teve capacidade de chegar, entendeu? Então fecha a cara, caramba. Fecha a cara e faz acontecer, né? Para ficar de brincadeirinha, de gracinha, de ai, não, mano, isso aqui é treinamento para quem quer e quem não quer, mano, já vaza, entendeu? Já sai fora. Não enche o meu saco, não enche o saco do suporte, não faz a gente perder o nosso tempo e também não perca o seu tempo. Se você acha que o mercado não funciona, caça outra coisa, mano. Vai vender picolé, vai vender água no sinal, vai trabalhar de CLT, entendeu? Aqui é para quem acredita nisso aqui. Saca? Isso aqui são para pessoas que estão cansadas de sair de casa de madrugada e chegar de noite. São para pessoas que estão cansadas de sair de casa e não poder ter mais tempo com a esposa, com o filho, de não poder ajudar a mãe quando precisa, de poder comprar um remédio para o pai que está doente, de não poder viajar no final de ano com a família. Entende? São de pessoas que estão perdendo o crescimento da filha, do filho, porque está trabalhando demais, realizando o sonho dos outros. Isso aqui são para esse tipo de pessoa. Se você é menino mimado, você pode ter 50 anos, mas se é menino mimado, que depende de ficar criticando as outras pessoas, entende? Ao invés de correr atrás do seu, que prefere tomar conta da vida alheia, de ficar em grupinho, vendo quem está fazendo o quê, você ainda não amadureceu, você é menino, porra. Entende? Então foca. Se você está aqui nesse treinamento, eu acredito que você quer viver disso aqui. E se você quer viver disso aqui, a gente está aqui para poder entregar o conhecimento. Porque se não fosse dessa forma, eu não ensinaria isso aqui que colocou milhões dentro do meu bolso. Perfeito? Eu não pararia o meu tempo para entregar mais de 10 horas de conhecimento gratuito. Entende? Você está aqui, você não pagou para estar aqui. E a gente já está entregando muito. Você imagina quem está dentro do Premium. O que a gente não está fazendo para poder ajudar essas pessoas? Mas você também tem que fazer por onde, beleza? Eu quis falar isso aqui tudo, eu quis dar esse recado, porque realmente eu vejo que muitas pessoas não levam o mercado a sério. E aí, esse vai ser o cara que vai ficar 3 anos aí falando que o mercado não funciona, vai ficar a vida toda falando que está estudando e que não tem como ganhar dinheiro com isso aqui. E esse cara, ele vai iludir você, mano. Ele vai te desanimar. Porque você vai pensar, porra, o cara está no mercado há 5 anos e não funciona, o que eu estou fazendo aqui? Mas não funciona para ele que é fracassado, para ele que é medíocre, para ele que estuda 20 minutos só por dia, o resto do tempo que ele poderia estar investindo no seu conhecimento, no seu profissionalismo, ele está lá falando mal de fulano, de Beltrano, ele está lá em grupinho, tirando sarro da cara dos outros, entendeu? Ele está lá caçando estratégia de YouTube, caçando indicador gratuito, ele está lá caçando coisa, ele está caçando atalho. Então, a culpa não é do mercado, a culpa sempre é do fracassado. A culpa sempre é nossa. E esse é um dos princípios, mano. Essa aula que nem era para ser nesse foco, mas isso é importante. Que para mim, quanto mais tempo a gente investe no conhecimento, melhor é. Então, se eu precisar ficar aqui, fazer uma aula de 50 horas, para poder enfiar na sua cabeça, para você se profissionalizar, para você levar isso aqui a sério, para você cuidar de você, de cuidar da sua família, de cuidar da sua espiritualidade, da sua mentalidade, das pessoas que estão próximas de você, eu vou fazer isso, mano. Entendeu? Porque eu cresci lá na favela, na comunidade, morei lá 19 anos da minha vida, mano.
e cheguei até aqui porque eu tive que romper esses princípios. Então, eu acredito que quem está aqui quer fazer o mesmo. E se quer fazer o mesmo, mano, o bagulho aqui é louco, meu irmão. Você tem que ter um nível pelo menos um nível de sangue no olho para fazer acontecer, que senão não chega. Entendeu? Senão você vai ficar a vida toda e não vai chegar a lugar nenhum. E a nossa ideia aqui é o quê? Eu quero formar aqui, além de profissionais, mano, entendeu? Além de profissionais, seres humanos melhores, capacitados, tá? Talvez você esteja aqui no secreto, não está com a mente tão aberta e você ainda não captou tantos insights poderosos que eu soltei aqui no decorrer desse treinamento para você. Mas, por exemplo, no Premium, a gente tem aulas te ensinando sobre alimentação. Porra, mas com que autoridade você tem para falar sobre isso? A minha autoridade, porra. Eu tive que mudar a minha alimentação, o meu estilo de vida. Então, eu fiquei anos estudando o mercado financeiro, estudando também sobre alimentação. Entende? Porra, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, mano? Simples. Se você não tem todos os nutrientes necessários, as vitaminas necessárias para ter disposição, foco, ânimo, motivação, você vai ter menos resultado. Isso foi uma sacada, entende? Dicas espirituais, mano, para que você se torne uma pessoa espiritualizada. Que autoridade você tem para falar isso? A gente é sacerdote. Apesar de novo, eu iniciei minha trajetória espiritual com 11 anos de idade, mano. Então já tem muitos anos que eu sou sacerdote. Eu só não falo esse tipo de coisa, entende? Então todo esse conhecimento a gente passa lá também. Por quê? Para que você não vire um imbecil. Para isso que eu estou te ensinando tudo isso, entende? Para que você seja aquela pessoa que tem dinheiro, arrogante, que pisa nos outros, que é que a gente vê muito por aí. É para isso, mano. Quem conversa comigo, troca uma ideia comigo lá no direct lá, já vê, mano. Eu sou uma pessoa totalmente tranquila, eu tô lá para poder ajudar. Eu mando áudios de 10, de 5 minutos lá, para pessoa que eu nunca nem vi na minha vida. Para que você seja esse tipo de gente, mano. As dicas financeiras que a gente passa aqui, de controle de gastos, etc., com que autoridade, tudo que eu tive que fazer para poder chegar até aqui, para ter o resultado que eu tenho. Cansei de ver pessoas que ganharam mais dinheiro que eu no mercado e hoje não tem nada. Por quê? Porque não teve esse princípio. Você está entendendo? As dicas de mentalidade. Se não fosse a minha mente, eu não estaria até aqui, mano. Essa é a importância. Você está pegando a visão? Aqui não é para brincadeira, caramba. Eu não estou aqui perdendo meu tempo, mano. Não me faz perder o meu tempo, não perca o seu. Se você acha que isso aqui realmente não pode mudar a sua vida, é CLT, irmão, de 8 às 18, de segunda a sexta, e talvez até sábado, entendeu? É descarregar a caixa. É isso, igual eu fiz. Eu não tive um trabalho de escritório na minha vida. O resto foi tudo, foi Uber, sacolão, oficina mecânica que eu era ajudante, eu fiquei a maior parte do tempo sendo ajudante. Tipo assim, então, eu vim para rasgar no meio a parada. Conta comigo. Se você quer fazer acontecer, mano, conta comigo. Se não quer, caminha, irmão. Entendeu? Dá a linha. Perfeito? Então, a gente tem que se profissionalizar no mercado. Por isso que a gente está aqui ensinando vocês, tá? Ó, percebam que o mercado, ele já desceu. Se o mercado já desceu, a gente pode tirar essa marcação daqui de cima e jogar lá para baixo. Por quê? Porque agora o preço atual não está mais engolindo o pavio. Perfeito? Simples assim. Quanto mais volatilidade, mais assertividade. Quanto mais assertividade, mais dinheiro no bolso se você trabalhar de forma profissional e seguir seu gerenciamento. Mercado, mano, ele é volátil, tá? O mercado, ele recompensa quem estuda e quem segue os princípios. Você pode ter o maior nível de assertividade do mundo. A sua assertividade não é garantia que você nunca vai tomar um loss. Igual vocês podem ver, tem muito tempo que eu não tomo loss. Por causa disso, eu vou zoar a treta. Aí o dia que eu tomava, eu vou entregar todo o lucro que eu fiz a minha vida toda. É isso. Tudo que eu estudei para poder chegar até aqui, então não valeu de nada. Tá pegando a visão? Qual que é a diferença da gente marcar em H1 e da gente marcar em M15? Em M15 vai ter mais ruído. Se você está iniciando agora no mercado, você não está acostumado com tanto ruído. Talvez isso pode afetar a sua assertividade, tá? Te garanto que se você está estudando tudo que a gente passou até aqui, não vai ser isso que vai afetar a sua assertividade. Beleza, Brandon. Se não afeta a minha assertividade, o que eu posso fazer? Eu posso operar
em M1 e marcar M15 H1? Ok. Qual que é a outra diferença, então, Bruno? A diferença é que em M15, a cada 15 minutos, a gente tem a possibilidade de fazer novas marcações. Por quê? Porque a cada 15 minutos vai nascer uma nova vela. Se nasce uma nova vela, você tem que ir lá, tem que ajustar sua marcação. Tá? Simples assim. E para quem não sabe o que é vela, é simples, mano. Aqui, as nossas velas, cada vela vai ter um tempo gráfico. Beleza? Então, cada velinha dessa aqui colorida, cada vela verde e vermelha que vocês estão vendo aqui, simboliza uma hora. Então, que tem uma hora, etc. Então, daqui para cá, se passaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Mesma coisa vai ser em M15. Se a gente muda para M15, cada velinha dessa aqui vai ter 15 minutos. Perfeito? Então, qual que é a parada? Se a cada vela de M15 que nasce, eu tenho que fazer uma nova marcação, em H1 é a mesma regra. Logo, uma vela de H1 vai ter 4 velas de M15. Perfeito? Se tem 4 velas de M15, significa que vai demorar 4 vezes mais para você poder fazer uma marcação. Acompanha o raciocínio, Batata. Acompanha o raciocínio, Jubileu. Se você vai demorar 4 vezes para poder fazer uma marcação, isso significa que vai demorar mais ou para a vela bater na sua marcação para você fazer uma nova marcação. Então, é isso, tá? Talvez em M15 você consiga operar um pouco mais rápido, porque a marcação vai ficar mais perto. É só, beleza? Pode operar à vontade. As minhas marcações aqui vão ser em H1, perfeito? Fez as marcações utilizando a nossa cor dourada da prosperidade, mano? Fez. Depois disso, é só esperar o mercado chegar na sua região e fazer conforme a gente ensinou. Perfeito? A gente vai estar analisando aqui mais uns pares. Olha lá. É disso que a gente está falando, tá? A gente vai estar analisando aqui mais uns pares e aí a gente já vem para fazer essa operação. Fechou? E aí, mano, tem que seguir isso à risca, tá? Para você poder ter assertividade dentro do mercado. Perfeito? E a parada é essa. Família, pega a visão. Pega a visão. Para operar essa estratégia, a gente vai priorizar binárias, tá? Porque binárias a gente tem a possibilidade de fazer isso aqui, ó. É sempre para daqui 1 minuto a operação, tá? Então, bateu na região, você vai vir aqui, ó, e tem que estar sempre assim, 1 minuto, tá? No mínimo 1 minuto, beleza? Então, tá na dúvida? Qual que é o tempo correto, Lucas? Acima de 1 minuto e abaixo de 2 minutos. Esse é o tempo correto, tá? Ó, vai bater lá, ó. Beleza? Porque em binário a gente tem essa possibilidade, tá? Da gente fazer essa alteração. Já em digital, não tem, beleza? Ó, nasceu bem próximo, tá? Bem próximo. Então, tem que tomar cuidado para poder fazer esse tipo de operação quando nasce muito próximo, sim, tá bom? Aqui a gente vai estar aguardando, ó, a região daqui de trás é forte, beleza? Já bateu ali, ó, já bateu ali. Tá vendo aqui, acima de ó, cliquei. R$ 1.200 foi a operação que eu fiz aqui na conta do aluno, tá? Eu realmente estou entrando aqui porque essa região de trás, ela está muito forte. E aqui a gente tem uma concavidade, tá? O que é concavidade, Bruno? Pega a visão. Tá vendo que o gráfico tocou aqui atrás e depois esse espaço aqui, ele tá vazio, tá? Então, o que seria a concavidade? A concavidade é o tempo que o mercado demora para buscar a mesma região. Então, por exemplo, se o mercado tocou aqui, e depois ele veio buscar aqui de novo, teve todo esse tempo aqui, esse tempo se chama concavidade. Isso significa que a região está tão forte que o mercado mandou, que o mercado bateu na região e mandou para tão longe que a região demorou, a região custou, ela gastou muita energia, muita liquidez para chegar na mesma região novamente, tá? Isso significa que, qual que é a importância disso tudo, Bruno? Isso significa que a região é forte, porque se a região fosse fraca, o mercado ia buscar ela de novo rápido, entendeu? Se o mercado está batendo muitas vezes rápido, tá? Na mesma região,
significa que a região ela vai ser rompida, é uma região fraca, perfeito? Que é o que não está acontecendo aqui no nosso caso, por exemplo. Isso aqui é win com certeza. E olha aí a importância de pegar para a próxima vela. Está no bolso, está na conta do aluno, beleza? A importância de pegar para a próxima vela é exatamente isso que aconteceu. Por quê? A gente corre o risco do mercado bater aqui, tá? Se a gente pegar para a mesma vela, respeitar e nos últimos segundos ele voltar, tá? Quando a gente pega para a próxima vela, a gente tem esse time aqui, ó. A gente tem uma vantagem. Qual que é a vantagem? Geralmente, lembra que eu falei para vocês que o primeiro toque na região ele é mais assertivo porque a região está sensível? Então, o que, que vai acontecer? Se é mais sensível, o mercado vai bater lá e vai retrair. Para quem não sabe o que é retração, é isso aqui, ó, tá? A vela nasceu aqui embaixo, buscou aqui em cima, tá? E daqui para cá, ela retornou. Então, ela retraiu de onde que ela estava, de onde que ela bateu. Até onde ela chegou, ela retornou, ela retraiu daquela posição. Se a vela retrair, concorda comigo que a próxima vela que nascer vai estar longe da onde a gente pegou a operação? Se vai estar longe, a gente tem uma vantagem. A nossa vantagem é que o mercado ele vai ter que gastar força para poder chegar lá em cima de novo. Então, a próxima vela ela já vai nascer longe da nossa marcação, da nossa operação, da nossa marcação também, mas da nossa operação, tá? Se vai nascer longe, a vela pode terminar, meu querido, da cor que for, ela pode ficar pirueta, ela pode ficar azul, borboleta, anil, silvestre, Stallone, entendeu? Não importa. O que importa é onde a gente pegou a operação. E se tratando de onde a gente pegou a operação, a gente tem o win, tá? Então, a análise perfeita aqui da estratégia ALS, tudo na prática para você, tudo ao vivo, tudo bonitinho, para você ver a importância que o conhecimento pode ter na sua vida. Perfeito? Vamos para cima e bora romper nesse mercado, papai. Vamos juntos.